Fala galera, meu nome é Sérgio Pisotti, sou professor de Geografia. Nesse vídeo vamos falar sobre as linhas imaginárias. Iremos falar primeiro sobre os paralelos, que estão na horizontal, e os meridianos na vertical. Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias que, na realidade, não existem. Elas servem para nos orientarmos e localizarmos no espaço geográfico, na superfície da Terra. As linhas imaginárias são divididas em duas partes, que são as horizontais, adeitadas, e as verticais, as que estão em pé. Nem todas essas linhas recebem nomes, tá? Nos paralelos, nós temos 5 linhas que recebem nome e nos meridianos apenas 2 linhas que recebem nomes. No caso dos paralelos, nós temos a principal linha, que é essa linha que divide o globo terrestre ao meio em hemisfério norte e hemisfério sul. Esse hemisfério significa metade de uma esfera. Então nós temos aqui essa linha que divide a metade dessa esfera, o hemisfério norte, e a metade no hemisfério sul. Então, olha só, outras linhas imaginárias serão o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Se vocês observarem, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio estão na mesma distância em relação à linha do Equador, sendo que o Trópico de Câncer está na parte norte do hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio está na parte do hemisfério sul. Em cima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio, também na mesma distância em relação a um e a outro, nós teremos o Círculo Polar Ártico no norte, todo esse círculo aqui de preto, e no sul, todo esse círculo aqui, de preto também, que será o Círculo Polar Antártico. Ao norte, o Círculo Polar Ártico e ao sul, o Círculo Polar Antártico. Bom, então nós temos as 5 linhas imaginárias que são denominadas de paralelos. Linha do Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico ao norte, e linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico ao sul. Agora nós temos também os meridianos, que são todas essas linhas que vocês podem observar aqui no globo, que estão na vertical. Sendo que, como eu falei no início, nós só temos 2 linhas de meridianos que recebem nome, que é essa linha aqui de vermelho, que se chama Meridiano de Greenwich, essa linha aqui de vermelho, e nós temos lá atrás o antimeridiano, que está na mesma direção dessa linha de vermelho. O meridiano, diferente do paralelo, ele não dá a volta no globo inteiro, tá? Como o paralelo faz. Ele vai de um polo ao outro polo apenas. Do polo norte ao polo sul apenas. Do polo norte aqui para trás até o polo sul, nós teremos outro meridiano. Como eu falei, ele não dá a volta inteira na Terra. Tá? O meridiano de Greenwich também divide o globo em 2 hemisférios. Do meridiano de Greenwich até o antimeridiano, toda essa extensão de terra aqui, nós teremos o hemisfério leste, o hemisfério oriental. E do meridiano de Greenwich até o antimeridiano, sentido oeste, nós teremos o hemisfério ocidental. Aqui no globo terrestre nós podemos observar o Brasil. Olha só, o Brasil está bem aqui, e ele é cortado por um pedacinho aqui, um pedaço do território brasileiro. Aí ele é cortado pela linha do Equador. O restante do território brasileiro está no hemisfério sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está todo do lado oeste. O Brasil está no lado ocidental. Outra informação também é que o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer não passa em cima do Brasil. Ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, mas não é cortado pelo Círculo Polar Antártico, que está aqui embaixo. Então, recapitulando, nós temos as linhas imaginárias, que servem para orientação e localização. Elas não existem de fato, elas são, como o nome já diz, imaginárias. Nós temos 2 tipos de linhas imaginárias, os paralelos, que são na horizontal, e os meridianos, que são na vertical. Bom, galera, agora nós vamos tentar compreender como que funcionam as linhas imaginárias a partir da visão de um planisfério. O que vai mudar somente é a visão. Antes nós estávamos vendo a partir de um globo terrestre, agora nós vamos ver a partir de um planisfério. As linhas são as mesmas. Na horizontal, nós temos os paralelos, lembrando que a horizontal ela é deitada, e nas verticais nós temos os meridianos. A linha do Equador irá dividir a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, que é toda essa região, e o hemisfério sul, que é toda essa região aqui. Então, todos os lugares que estão localizados nessa região aqui do globo será hemisfério sul. Todos os lugares localizados nessa região do globo será chamado de hemisfério norte.
A mesma forma em relação ao meridiano de Greenwich. Quando nós temos o meridiano de Greenwich dividindo o globo terrestre em hemisfério oriental e hemisfério ocidental, por exemplo, Madagascar. Madagascar está na parte do hemisfério sul e está na parte do hemisfério oriental. Brasil, um pequeno pedaço do Brasil, aqui do norte do Brasil, é cortado pela linha do Equador. Nós temos uma pequena porção localizada no hemisfério norte e a maior parte do Brasil localizada no hemisfério sul. Isso em relação à linha do Equador. Em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos o Brasil totalmente localizado do lado ocidental, do lado oeste. Bom, em relação aos paralelos, como falei, nós temos os seguintes paralelos. Linha do Equador, dividindo o globo em dois hemisférios, o norte e o sul. Nós temos acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador, nós teremos na mesma distância em relação à linha do Equador, nós teremos o Trópico de Câncer na parte do hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio na parte do hemisfério sul. Também na mesma distância em relação à linha do Equador, nós teremos na parte norte o Círculo Polar Ártico, próximo do Polo Norte, e na parte sul o Círculo Polar Antártico, próximo ao continente Antártico e ao Polo Sul. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.